Olá pessoal, vamos continuar, né? Espero que estejam todos bem. Vou fazer um videozinho, esse nosso videozinho de hoje é pra gente falar do nosso assunto da postagem dessa semana. A gente está começando a tratar de população. A gente estava falando sobre cidades, sobre questões urbanas e agora a gente vai falar sobre população durante umas 2, 3 semanas. E a princípio a gente vai falar sobre uma coisa simplesinha, né? Mas que vocês precisam conhecer, que são teorias demográficas. Demografia é a parte da geografia que estuda o comportamento populacional, né? O comportamento estatístico, o crescimento da população, a distribuição da população, tá? Então a gente chama essa parte de demografia, né? Então a gente vai, a princípio, ver as teorias demográficas. Alguns autores, né, alguns pensadores falaram a respeito do comportamento do crescimento populacional e a relação dele com a pobreza, com os recursos. São as teorias que nos falam sobre isso. E aí a gente vai falar especificamente sobre 3 teorias. No finalzinho eu comento uma que também de vez em quando tem aparecido, mas a gente vai falar mais sobre essas 3 teorias, beleza? Vamos lá, então. A segunda teoria, a gente tem o embasamento dela na abordagem de Marx, Karl Marx, né? Karl Marx que falou sobre a mais-valia, sobre a geração de capital, né? Sobre a relação patrão-operário, como que é essa relação do ponto de vista de geração de capital, geração de lucro, exploração do trabalho, exploração da mão de obra, enfim, esse mesmo Marx, né, baseado nisso, baseado nessa teoria, né, nesse fundamento marxista, a gente tem a teoria reformista. Que dizia a teoria reformista? Ela falava assim, olha, peraí, como que a gente controla o crescimento populacional com as pessoas vivendo em condições de pobreza e miséria? É muito complicado. Então, a gente tem que resolver um outro problema que é a causa desse crescimento acelerado populacional, que é a desigualdade social, que é a pobreza. Quando esse problema for resolvido, automaticamente uma população que possui instrução, né? Uma população que tem acesso aos estudos, uma população que possui renda, que possui acesso à medicina, né? Acesso aos tratamentos, acesso aos modos preventivos. Uma população nessa situação automaticamente fará um controle populacional. Uma população nessas condições, né, com os problemas de desigualdade resolvidos ou solucionados o máximo possível, ela mesma controlará seu próprio número de filhos. As pessoas automaticamente reduzirão o número de filhos e o crescimento populacional vai ganhar um novo ritmo, tá? Então, a teoria reformista associava questões de pobreza, miséria, condições de vida ruins, especialmente dos países pobres, né, dos países subdesenvolvidos, das regiões pobres do planeta, associava isso a um crescimento populacional. Então dizia o seguinte, vamos resolver essas questões sociais que automaticamente o controle populacional, o controle do crescimento populacional vai acontecer. Eu não preciso dizer para a pessoa ter menos filhos, eu não preciso dizer para que se controle esse número de nascimentos, né, na sociedade, numa sociedade em que há educação, em que há acesso aos tratamentos, acesso aos serviços médicos. Então, primeiro eu resolvo o social, porque o crescimento populacional se resolverá automaticamente. Essa é uma visão da teoria reformista. A teoria reformista com embasamento
na teoria marxista, né? Que considera as questões sociais, considera as questões de renda, de qualidade de vida, as repercussões que a gente tem disso na sociedade de modo geral. Então, vamos lá. Para resolver essa questão do excesso ou da velocidade muito alta de crescimento populacional, antes, especialmente nos países subdesenvolvidos, né? Antes eu tenho que resolver os problemas sociais e econômicos desses países. A desigualdade social, a falta de acesso a serviços, a bens, a recursos. Quando eu resolvo isso, automaticamente essa população, essa sociedade se transforma, ela se modifica. E aí ela mesma cria um novo comportamento. Essa era a abordagem da teoria reformista. Por último, a gente tem a abordagem da teoria neomalthusiana. Por que teoria neomalthusiana? Neo, o prefixo neo, significa novo. Malthusiana é aquela primeira teoria da qual a gente falou, né? Malthusiana era aquela teoria que dizia, a população está crescendo em PG, a comida está crescendo em PA, né? A produção de alimentos. Vai dar errado, uma hora isso vai ficar muito distante, vai ter uma fome generalizada. Então, a solução para isso é ter guerra, a solução para isso é ter celibato, né, que é a abstinência sexual. A solução para isso é que hajam os eventos catastróficos naturais, as pandemias. Então, tá crescendo demais o outro não vai acompanhar e vamos chegar no colapso. Essa era a teoria malthusiana que a gente falou no começo. A neomalthusiana, ela ganha força, né? É uma teoria malthusiana modificada, né? Ela se modifica porque o contexto mundial se modificou. A teoria malthusiana surge lá no século XVIII, quando a gente está presenciando a Revolução Industrial. A teoria neomalthusiana, ela se desenvolve principalmente no contexto pós-Segunda Guerra, né? Meados da década de 40 em diante. Segunda Guerra acaba em 45, dali em diante o mundo vai presenciar, né, especialmente nos países mais pobres, nos países subdesenvolvidos, um boom demográfico, uma explosão demográfica, um número de nascimentos muito alto, né? E aí, observando esse contexto de países pobres, com um número de nascimentos muito elevado, um crescimento populacional muito acelerado, essa teoria neomalthusiana diz o seguinte, olha, está crescendo demais a população em países pobres, países miseráveis. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter guerra para resolver, tem que ter pandemia para resolver? Não, essa teoria vem com outra abordagem. Ela concorda lá com a teoria de Malthus lá do início, né, dizendo que vai faltar recurso. O crescimento populacional exagerado em países pobres está gerando mais miséria, né? Então, isso é um ponto em comum que elas têm, por isso diz neomalthusiana. Ela tem uma abordagem malthusiana, mas ela é ela é nova, né? Então, ela tira essa questão não, tem que ter guerra para resolver isso mesmo, tem que ter catástrofe natural. E ela fala assim, não, você sabe como é que resolve isso? Controle de natalidade. Tem que ter a distribuição de anticoncepcional, política de divulgação de contracepção, né? Ensinar as pessoas como não terem filhos, proibir um determinado número de filhos, controlar a natalidade. Natalidade é a taxa de nascimentos, o número de nascimentos. Então, vamos controlar isso aí. A gente precisa, nesses países pobres, controlar quantas pessoas estão nascendo. Precisa haver um controle disso, para que a gente controle o crescimento populacional. Então, a teoria neomalthusiana, ela vem num contexto pós-Segunda Guerra, então é século XX, a teoria malthusiana é lá no século XVIII.
A neomalthusiana é século XX, é meados de século XX, né? Quase 1950, enfim. Por quê? Por um contexto de explosão demográfica que estava acontecendo nos países subdesenvolvidos, tá? E aí, obviamente, né, com esse contexto, a miséria acaba crescendo junto por conta dos contextos que envolvem esses países, e ela propõe que a solução para esse crescimento excessivo nos países subdesenvolvidos é o controle de natalidade, por métodos políticos e legislativos, né? Métodos legais. Vamos proibir ou liberar determinadas coisas, vamos dizer o que tem que ser feito, né? Distribuir métodos contraceptivos, proibir um determinado número de filhos. Então, existiu dentro dessa teoria a proposta de solução, que era o controle de natalidade, ok? Então, cada uma das teorias identificou o problema e propôs soluções diferentes. A teoria malthusiana dizia que as questões catastróficas gigantes, né, elas eram uma boa pedida para resolver o problema do crescimento populacional. Então, tem que ter guerra, tem que ter eventos naturais catastróficos, e também propunha o celibato, né, que é a não relação sexual, a ausência de relação sexual ou abstinência sexual. A teoria reformista dizia que, olha, está realmente crescendo a população, mas isso é um efeito. A gente precisa ir lá e resolver a causa. E a causa, né, é uma condição social desfavorável. Então, eu preciso resolver os problemas socioeconômicos desses grupos, desses países pobres e miseráveis. Eu preciso resolver a distribuição de renda, a distribuição de alimentos, o acesso ao serviço, instrução, educação, né? E aí, quando essas pessoas estiverem numa qualidade de vida digna e favorável, o comportamento populacional muda, é automático. E a teoria neomalthusiana dizia o seguinte: olha, está crescendo muito a população em países subdesenvolvidos e a melhor solução é o controle de natalidade. Então, essas eram as três teorias e as três propostas, né, que elas tinham, cada uma a sua proposta, de solução da questão do excessivo, acelerado crescimento populacional, especialmente nos países pobres. Ok? Então, o nosso resuminho a respeito das teorias é esse. Eu deixei um textinho para vocês na postagem, que tem tudo que eu falei aqui resumidinho, mostrado num gráfico, né? Como que é o crescimento populacional para Malthus, como que seria o crescimento da produção de alimentos. Só um parênteses, né? A questão da produção de alimentos, como que ela se modifica ao longo do tempo, fazendo com que a teoria de Malthus esteja obsoleta, né? A gente passa, mais ou menos na década de 60, em vários países do mundo, por um evento chamado Revolução Verde, né? Que incluiu a mecanização do campo, que incluiu o uso de técnicas agrícolas, algumas que geram muitos impactos socioambientais, inclusive, a gente depois fala delas especificamente, mas a gente viu a produção de alimentos passar por uma transformação de técnicas de intensificação, de quantidade, ok? De finalidade, né? Então, a produção de alimentos se transformou muito ao longo do tempo, o que deixou a teoria do Malthus lá meio obsoleta. Não, a população cresceu, mas a produção de alimentos também cresceu. Existe fome ainda por outras razões, ok? No mais, queridos, até a próxima aula. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo ou pode mandar para mim lá no Google Class, tá? Pode mandar individual que eu respondo para você quando você estiver fazendo atividade ou em qualquer outra forma de contato que a gente tenha, tá bom? Até a próxima. Fiquem bem, se cuidem, estou com saudades. Beijo, tchauzinho.